Professores e alunos da Escola Sabatina, estamos iniciando mais um trimestre, o novo trimestre, que é o segundo do ano de 2026. Quero dar as boas-vindas porque nós vamos iniciar uma etapa juntos aqui, são 13 semanas juntos. E é nosso privilégio poder interagir com os professores, principalmente do estado do Amazonas, mas pessoas que estão em muitos lugares, que podem utilizar esse material que está sendo feito aqui para melhorar a sua condição como professores e alunos no desempenho do seu papel como filhos de Deus e como igreja de Deus, agora nesse momento histórico muito importante em que nós estamos vivendo. Então, estamos iniciando o segundo trimestre. Tivemos já o trimestre anterior muito abençoado, porque os ensinamentos que obtivemos ali foram importantes. Eu, pessoalmente, posso dizer que não sou o mesmo, porque muita coisa me modificou. Houve uma pedagogia importante, especialmente para mim, no sentido de me fazer ver coisas e não só vê-las, mas interiorizar novos comportamentos, novas aquisições do ponto de vista espiritual que vão formando o meu caráter. E eu imagino que isso tenha acontecido com os irmãos que assistem programas que discutem a lição, como este, Descomplicando a Lição. E na Escola Sabatina de Percy, o trabalho ali é exatamente um trabalho pedagógico, de modificação para a criação de um homem segundo o padrão que é Jesus Cristo. Neste trimestre, nós vamos estudar sobre relacionamento com Deus. E eu quero, antes de começar a falar da lição, quero abrir esse trimestre comparando duas realidades. A realidade do trimestre que se encerrou e a realidade do trimestre que vai começando agora. Então, na lição que nós estudamos no trimestre passado, eu vou falar nessa câmera que eu acho que vai ficar melhor. Na lição que estudamos no trimestre passado, dei uma olhada aqui na tela, a proposta era Jesus dá início a uma nova humanidade, e essa é a capa da lição que nós estudamos ali no trimestre passado, e vejam que o Evangelho vai criar uma nova humanidade que ainda não está formada, não é? Essa capa está mostrando isso. Que vai seguir Jesus e se tornar o novo tipo de humanos que Jesus estabelece após a sua ressurreição. Então, nesta capa aqui, nós vemos exatamente, nós estudamos em um trimestre, lições que mostraram como esse homem novo, de acordo com o modelo que é Cristo, ou seja, a nova humanidade que vem após a ressurreição de Jesus, vai se formar. Então, as experiências vividas em Filipenses e Colossenses são a formação dessa nova humanidade. E nós agora temos esse background que vai nos auxiliar demais para entendermos a nova lição, porque agora a humanidade já está formada. Vejam que aqui não havia acuidade, não é apenas um esboço do que era um ser humano. Aqui não. Aqui nós já temos a acuidade pronta, o ser humano da nova humanidade já está pronto, e o intuito da lição desse novo trimestre será como essa nova humanidade vai crescer e manter o relacionamento com Deus. Essa é a proposta. Então, nesse trimestre é um aprendizado de como nos relacionarmos com Deus, já que nós aprendemos sobre a nova humanidade. Tá claro? Então,
professores, vou voltar aqui para essa câmara. Antes de partir para o assunto desse trimestre, propriamente dito, queria fazer uma pequena saudação a 3 pessoas que entraram em contato pessoal comigo, mas é uma saudação simbólica. Mediante essa saudação, a essas 3 pessoas, eu estou saudando todos os irmãos que nos assistem e nos dão esse privilégio de ter a sua companhia, assistindo esses vídeos que são produzidos com muita intencionalidade de ajudar a equipar alunos e professores da Escola Sabatina. Me refiro aos irmãos Fábio e Aline, da Igreja do Marco, em Belém do Pará. Quero mandar um abraço para eles e, por eles, estou enviando um abraço fraterno para toda a comunidade do estado do Pará, incluindo a Igreja de Capanema, que também contactou conosco. Mas recebi também um caloroso abraço de Aracaju, no Sergipe. E então aproveito para mandar um abraço para todos os irmãos adventistas do grande estado de Sergipe, especificamente a comunidade de Aracaju, e dizer que nós somos muito gratos por vocês nos apoiarem e divulgarem todo esse nosso trabalho. Que Deus abençoe tanto os irmãos do Pará como os irmãos de Sergipe. Mas, volto a dizer, mediante a essas especificações, nós estamos, na verdade, mandando um alô e um abraço bem fraterno para todos os nossos ouvintes no Brasil. Muito bem. Então, nesse trimestre, o que nós vamos ver é o crescimento em relacionamento com Deus. Já que nós entendemos que o homem está formado, o homem segundo Jesus, não é? A nova humanidade. Agora vamos ver como é que essa humanidade, uma vez formada, pode crescer e pode se manter em relacionamento vivo com Deus. A primeira lição desse trimestre é enfrentando a realidade, ou seja, nós precisamos ter um diagnóstico da nossa própria realidade para poder reagir, se for necessário modificar essa realidade. Então, a primeira lição desse trimestre é uma lição que nos mostra pontos sensíveis do nosso próprio relacionamento com Deus, como nós podemos entender o que melhorar nesse relacionamento. E o verso para memorizar, que está em João 15, verso 9, diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Esse verso, ele é necessário para que nós entendamos a ilustração de abertura dessa lição. O amor que nós devemos permanecer, que é o amor do Pai e que foi perfeitamente vivido por Cristo, é traduzido, é materializado na cruz. Na verdade, nós podemos mudar essa palavra amor pela palavra sistema. É o sistema de Deus, que é o sistema da cooperação, ou o sistema do relacionamento. Esse sistema, ele é materializado e chega no auge da sua demonstração na cruz. Então, se nós entendemos que nós temos que ver Jesus, que foi o grande demonstrador de todo o sistema celeste, e nós permanecermos nesse sistema, que é o sistema da cooperação, do relacionamento, vejam que há uma parreira aqui viva, né? A cruz é madeira morta, mas a parreira é viva. E ela está dando frutos. E esses frutos só aparecem porque está relacionada com a fonte da vida, que é o próprio Deus. O Deus, para nós, que se relaciona diretamente conosco, chama-se Jesus Cristo.
não é verdade? Então, essa figura está dizendo que se eu não estiver relacionado com ele, eu não darei frutos. Portanto, eu preciso entender essa realidade. E aqui tem uma folha se desprendendo, porque fora desse relacionamento com Cristo, que é a parreira viva, nós entraremos em decadência e colapso. Muito bem. Então, a lição desse trimestre é como nós lubrificarmos esse relacionamento com Deus, e a primeira lição do trimestre mostra como a tendência nossa é não ter relacionamento com Deus. E nós vamos estudar então uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que vai servir como modelo para nós compreendermos a nossa própria realidade. Mas como já é de praxe, não é? Ou já é consagrado, que nós começamos com uma premissa, a primeira premissa da lição número 1 é essa aqui. Vamos ler juntos. Quão grandemente Cristo seria honrado e glorificado diante de homens e mulheres irreligiosos e mundanos, se os seus seguidores fossem o que pretendem ser. Verdadeiros cristãos, sendo constrangidos pelo amor de Cristo a torná-lo conhecido perante um mundo idólatra, mostrando o acentuado contraste entre os que servem a Deus e os que não o servem. Esse é um trecho de Ellen White, numa meditação matinal este dia com Deus, do dia 25 de fevereiro. Eu recomendo que os irmãos abram essa meditação. Todas essas meditações estão no aplicativo de Ellen White. Todos conhecem esse aplicativo. Então vão lá, abram e leiam a página do dia 25 de fevereiro, vão entender que a premissa retirada de lá fala sobre essa questão do relacionamento com Deus. E como esse relacionamento só pode acontecer se nós estivermos ligados a Jesus. Então, na lição dessa semana, nós vamos ver como o mundo tenta nos desligar através ou mediante o exemplo de Laodiceia. Então vamos à lógica do estudo. A realidade de nossa condição espiritual como igreja. Ou seja, estudando Laodiceia, que é a igreja que nós vamos ver agora, ela é como uma representação profética do que é a igreja atual. Portanto, a igreja de Laodiceia vai vir como representação simbólica da verdade profética para nós. Ou seja, tem uma mensagem escatológica nesta primeira lição que precisa ser aprofundada. Então vamos abrir a lição, vamos tentar descomplicar o que está aí, lembrando sempre que o auxiliar do professor é o nosso norte. Nós, professores, ao iniciar o trimestre, quero novamente pedir que não esqueçam de consultar essa parte da lição, que geralmente não é consultada, por incrível que pareça. E quero aqui aproveitar e usar um pouco da pedagogia que está disponível para nós. Para o professor da escola sabatina, a primeira leitura que precisa ser feita é o auxiliar para o professor. Leia primeiro o auxiliar e depois você vai para o texto da lição, porque o auxiliar vai lhe dar um foco, que é o foco que o autor quer, para que você raciocine com as informações que estão lá e não crie diante da sua classe uma lição que não tem nada a ver com o foco que o autor queria. Então, é necessário tomar essa providência. Leiam primeiro o comentário para professores e, em seguida, então, ao texto da lição. Então, vamos à lição. Vamos contextualizar um pouco, porque se Laodiceia é o exemplo para nós, precisamos entender um pouco sobre todo o contexto que estava ali naquele local. Então,
Laodiceia ficava entre duas cidades importantes. Hierápolis, nós já estudamos sobre ela nas cartas de Filipenses e Colossenses, e essa cidade, Hierápolis, era famosa por suas águas termais, águas quentes, usadas para cura. Aqui no Brasil nós temos alguns locais que têm águas quentes, não é? Então, e era conhecida por essas águas. Laodiceia também ficava próximo de Colossos, que nós estudamos no trimestre passado. E Colossos era conhecida por águas frias, que eram águas que vinham das montanhas. Então, Laodiceia não tinha uma fonte própria de águas. A água era trazida em aquedutos e chegava, por causa da distância, já morna. A história diz que essa água morna era desagradável, porque causava, às vezes, náusea se ingerida. Então, quando Cristo diz, porque és morno, ele está se referindo à imagem que os habitantes de Laodiceia já conheciam muito bem, não é? Estou a ponto de vomitar-te, eles sabiam do efeito da água morna. Muito bem. Então, Laodiceia é uma das cidades mais ricas da região onde ela estava. Ela possuía um importante centro bancário. Toda cidade que cresce e começa a desenvolver atividade econômica necessita de um centro bancário. Então, Laodiceia era uma cidade desenvolvida. Tinha indústrias de tecidos de lã negra. Nós não temos ideia aqui no Brasil do que é a importância da lã negra. Porque geralmente os cordeiros são brancos, então a lã branca é comum. A lã negra é menos comum, ela é mais cara. E essa cidade, Laodiceia, tinha uma indústria de lã negra. Ou seja, as pessoas tinham um poder aquisitivo maior lá. Então, além disso, ela tinha uma famosa escola de medicina que produzia um colírio oftálmico famoso. Então, essas três coisas, né? O centro bancário, que demonstrava atividade econômica forte. Uma indústria de tecidos que não eram tecidos comuns, portanto, o poder aquisitivo da população era alto. E uma escola de medicina que produzia um colírio oftálmico importante, são três símbolos que nós vamos ver Jesus usando para enfatizar verdades espirituais que ele queria que nós aprendêssemos através da experiência de Laodiceia. Então venham comigo aqui. Laodiceia foi devastada no ano 60 depois de Cristo por um terremoto. Devastou a cidade. Um forte terremoto. Mas Laodiceia tinha essa condição econômica e ela não esperou a ajuda do Império Romano para se reconstruir. Ela se reconstruiu sem a ajuda do Império Romano. E isso trouxe para Laodiceia um tipo de orgulho dentro do sistema romano. E por conta disso, quando Cristo cita ouro refinado, vestes brancas, colírio, ele está dialogando diretamente com símbolos de riqueza e de autossuficiência dessa cidade. Então, olha só aqui, se nós não temos capacidade para entender o contexto, às vezes a verdade que está querendo ser mostrada para nós fica um pouco obscurecida. Então, o contexto da igreja que estava em Laodiceia é parecido com o contexto físico e político que também estava lá. O que eles tinham? Autossuficiência. Eles eram ricos, usavam roupas caras e ainda tinham remédios próprios. Eram tão ricos que se auto-reconstruíram depois do terremoto, portanto tinham autossuficiência. Mas do ponto de vista espiritual, esta autossuficiência também se tornava um problema.
Então, olha só, a mesma mentalidade econômica da cidade pode ter influenciado a espiritualidade dessa igreja. Então, Laodiceia não era acusada de perseguir, não era, nem de heresia aberta, nem de idolatria explícita, nem tampouco de ser perseguidora de discípulos, de profetas, nada. Ela era uma igreja certinha. Porém, o problema dessa igreja era a autossuficiência espiritual. Irmãos, isso aqui é um ponto extremamente crítico e importante. É aqui que está a importância do estudo que nós vamos fazer nessa semana, porque a questão toda do trimestre é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus pressupõe submissão e não autossuficiência. Então, estudando o exemplo de Laodiceia, nós vamos entender um pouco. O texto de Apocalipse 3,17 diz: estou rico, e de fato eles estavam ricos, não preciso de coisa alguma. Essas virtudes geram 3 efeitos espirituais: perda da dependência de Deus, baixa sensibilidade espiritual e ausência de arrependimento. Nós vamos tentar dissecar cada um desses 3 efeitos para que nós possamos aplicar a nossa realidade agora. Então, vejam bem, a perda da dependência de Deus era por causa da riqueza material. Eles não dependiam de Deus. Tá claro? E quando você não depende de Deus, a sua sensibilidade espiritual, ou seja, o seu olhar, a sua maneira de ver a realidade, não passa pelas verdades espirituais, porque o seu apoio está nas coisas, nos objetos, naquilo que a riqueza pode trazer. Eu me apoio naquilo que eu posso possuir de bens materiais. E quando eu estou nessa situação, a minha visão de mundo é esta, a sensibilidade espiritual decresce. Eu não vou atrás de apoio em coisas espirituais. Mas nós já estudamos aqui, nos trimestres que passaram, que o universo espiritual é que comanda o universo físico. Mas quando nós estamos em prosperidade material, a mente parece entender que são os objetos materiais que nos trazem segurança. E, nesse sentido, nós temos a tendência de abandonar a segurança espiritual. E foi o que aconteceu lá. E quando isso está posto, nós vamos ter a ausência de arrependimento, porque são os aspectos espirituais, são as verdades espirituais que nos mostram a necessidade de melhorar a conduta. Se eu não tenho sensibilidade, eu não sinto necessidade de melhorar a conduta. Percebem? Então, a acusação sobre Laodiceia era mornidão. E a mornidão nasce de um processo progressivo. Primeiro, prosperidade material. Depois, a sensação de segurança, que era o que nós estávamos comentando ali atrás. Depois, a perda da dependência de Deus, porque eu tenho segurança. E a quarta coisa é a acomodação espiritual. Eu não preciso de melhorar nada. Compreendem? Então, essa igreja, ela não rejeita a fé. Laodiceia não tinha esse problema. Mas também não vive intensamente a fé. Os irmãos estão percebendo? Eles não rejeitam, mas não vivem intensamente a fé. Não é esse o problema nosso atual, em algumas comunidades muito abastadas. Então, o que Cristo diz? Porque nem és frio, nem quente. Ou seja, tu não abandonaste a fé, mas tu não vives à altura dessa fé.
não és frio e nem quente. Estou a ponto de vomitar-te. Então, a consciência de possuir a verdade. Em Apocalipse 3:17, Laodiceia diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Portanto, eles tinham consciência de possuir a verdade. Porém, isso não significa apenas riqueza material. Muitos comentaristas entendem como confiança na própria condição espiritual. Então, essa condição de Laodiceia, se vista através do olhar do profeta João e através do olhar do próprio Jesus, nós podemos entender a situação da igreja atual e podemos fazer um paralelismo entre Laodiceia e a igreja adventista. A igreja adventista possui forte sistema doutrinário, não é verdade? Nós temos uma interpretação profética correta. Nós temos uma identidade escatológica. O nome adventista já traz essa identidade escatológica. Esperamos a volta de Jesus. E nós temos uma compreensão do sábado, uma compreensão do santuário que é única no mundo evangélico. E nós temos noção do estado dos mortos, que isto é uma confusão no mundo evangélico. No entanto, essa consciência pode gerar dois efeitos diferentes. Um efeito positivo e um efeito negativo. No efeito positivo, a igreja tem um senso de missão e fidelidade à Bíblia. Por quê? Porque nós possuímos forte sistema doutrinário, nós temos uma interpretação profética clara, uma identidade escatológica, tudo isso nos dá um efeito positivo, senso de missão e fidelidade à Bíblia. No entanto, também produz um efeito negativo, que é a sensação de superioridade espiritual. Confiança na doutrina sem a experiência espiritual. E por que é assim? Porque nós temos a tendência, na prosperidade, de nos apoiar em bens materiais. Então, Ellen White escreve algo semelhante sobre nós. A mensagem à Laodiceia aplica-se ao povo de Deus que professa crer a verdade presente. Então, olha, estudar Laodiceia é a aula-prima, porque Laodiceia reflete a condição espiritual que nós estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos entender o que é essa questão do orgulho espiritual. Laodiceia é criticada por autossuficiência. Curiosamente, a cidade histórica de Laodiceia era rica, famosa por sua indústria têxtil e famosa pela medicina ocular. Tinha um sistema bancário forte. E Cristo, como que ironiza essas três situações da cidade e diz, olha, você é rica, tem ouro, mas eu estou lhe dizendo que o ouro que você tem não é suficiente, você precisa de ouro refinado, que é a verdadeira riqueza espiritual. Eles não tinham apoio nas coisas espirituais, eram nas coisas materiais. Eles tinham uma indústria têxtil e ele diz, vocês precisam de vestes brancas, porque não é a lã negra que é a vestimenta adequada no reino de Deus. É a justiça de Cristo que é a vestimenta adequada. E ele ainda diz, vocês têm colírio oftálmico, que é famoso e é muito utilizado por muita gente, mas eu lhes digo, o colírio de vocês não serve, porque vocês precisam um outro tipo de colírio para poder enxergar a necessidade das coisas espirituais. Então,
O que Jesus está dizendo é que a igreja possuía recursos externos, mas carecia da essência espiritual. Professores, essa discussão é uma discussão importante lá no ambiente da escola sabatina da sua igreja. É possível que nós tenhamos igrejas ricas. Eu visitei uma igreja agora, no início desse ano, muito rica, com uma infraestrutura incrível, tudo de primeira. Mas eu notei uma frieza na maneira como os irmãos procedem na dinâmica do sábado. Chegam tarde para as coisas e saem cedo de dentro da igreja. Ou seja, eles têm uma autossuficiência, porque a sua vida se baseia muito mais em coisas tangíveis, coisas físicas, do que nos preciosos tesouros espirituais da palavra de Deus. Então, a mensagem para essa igreja, a igreja de Laodiceia, não é uma mensagem de rejeição, é uma mensagem de arrependimento. Então venham comigo aqui para nós entendermos isso. O ponto mais importante da mensagem à Laodiceia não é condenação. Percebam isso. Cristo diz: eu repreendo e disciplino a quem amo. Mas essa informação nos mostra que Laodiceia, ela é corrigida, mas não é abandonada. Isso aqui é uma compreensão muito importante do que nós estamos vendo. Porque o texto de Apocalipse 3 diz que é morno e que está a ponto de vomitar. Mas a ponto de vomitar ainda não é o vômito propriamente dito, não é verdade? Então a igreja de Laodiceia tem uma vantagem, ela está sendo repreendida, mas não abandonada. E o texto segue dizendo, o verso mais famoso desse capítulo 3 do Apocalipse é: eis que estou à porta e bato. Portanto, a igreja não foi abandonada. Jesus está à porta. E isso quer dizer, Cristo não está dentro da igreja institucional, mas ele está batendo a porta do coração das pessoas. Então, Laodiceia, apesar de não receber elogios, ela recebe um diagnóstico e um remédio. Ou seja, isso sugere algo profundo. A última igreja recebe a mais severa análise espiritual, mas também recebe a promessa mais elevada. E qual é a promessa mais elevada? Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Não é uma igreja abandonada. Os irmãos estão percebendo? É uma igreja que sofre uma repreensão, mas Deus oferece remédio. Então, a mensagem da igreja de Laodiceia é importante para nós, porque Cristo inicia a busca do relacionamento dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. Professores, aqui nós vamos começar a entender como Jesus começa a agir nos remédios, utilizando os remédios que a igreja de Laodiceia precisa. E é claro que, através da visão do que Jesus faz com Laodiceia, nós vamos entender a nossa própria condição, tá claro? Então, ele usa aqui 3 títulos que eu quero chamar a atenção. Ele se apresenta como o Amém, se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira e se apresenta como o princípio da criação de Deus. Agora venham comigo aqui, professores. Essa representação não é aleatória. Ela tem uma lógica direta com o problema espiritual de Laodiceia. Portanto, tem uma lógica direta com o nosso próprio problema espiritual. Cada título corresponde a uma deficiência específica da igreja.
Então, prestem muita atenção agora. Podemos entender como 3 respostas divinas para 3 problemas espirituais. Vamos a eles. O primeiro título é o Amém, ou seja, garantia da verdade absoluta. A palavra Amém, muito utilizada por nós no âmbito das igrejas, né? Ela quer dizer verdade, certeza, confirmação final, quer dizer realidade definitiva. A palavra Amém contém esse significado. Em outras palavras, Cristo está dizendo: eu sou a realidade final de Deus. Então, Laodiceia era rica, tinha um sistema bancário, tinha uma indústria têxtil e tinha uma escola de medicina com um colírio oftálmico importante. Ele está dizendo: isso não adianta para você, porque essas coisas não são verdadeiras. A verdade sou eu. Então a lógica aqui é profunda. Laodiceia vive de autoavaliação enganosa. Venham comigo aqui, professores, mais uma vez. Venham com parcimônia. Ou seja, venham medindo coisas para poder entender uma verdade profunda. A verdade é que Laodiceia diz: estou rico e não preciso de coisa alguma. Mas Cristo se apresenta como o Amém, ou seja, a avaliação final, o padrão verdadeiro, o veredito definitivo, que é a ilustração de abertura da lição. Lembrem que tem uma folha caindo? Lembram da figura? Tem uma folha caindo, mas tem uma videira que está apoiada na cruz, que é o sistema de Deus, e com muita vida. Aquela folha que está caindo, ela está em colapso. E Jesus, então, fala à igreja de Laodiceia dizendo: eu sou a verdade. Portanto, a lógica é: a igreja acha algo sobre si mesma, mas Cristo é quem diz o que realmente é verdade. Ele é o critério absoluto da realidade espiritual. Porque a igreja diz que tem tudo. E somos nós temos tudo, né? Nós temos uma estrutura enorme de coisas. Uma compreensão do evangelho muito diferente dos outros, não é verdade? Temos uma avaliação pessoal muito particular, né? Nos vemos melhores do que os outros, mas Jesus está dizendo: não, eu sou a verdade, não é o que vocês estão percebendo. O segundo título usado por Jesus na aplicação dos remédios à Laodiceia é que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Aqui aparece outro elemento lógico. Laodiceia sofre de auto-engano espiritual. Por ter muita coisa, ela se enxerga espiritualmente bem. Ela não tem necessidade de arrependimento. Ela não consegue enxergar a sua própria condição. E Cristo diz: não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Portanto, a igreja precisa de alguém que revele a verdade sobre ela. Então aqui, olha, Cristo se apresenta como testemunha fiel, que quer dizer, ele é capaz de mostrar para a igreja a sua realidade, sem distorcê-la. Porque ele é a testemunha verdadeira e que vai descrever exatamente como as coisas são. Então a lógica é: ele é o único que pode diagnosticar corretamente a condição espiritual da igreja. Então aqui embaixo tem uma pequena tabela mostrando os 2 problemas de Laodiceia, do ponto de vista espiritual. Eles eram auto-enganados, porque faziam auto-juízo de si próprios, e eram cegos espiritualmente. Eles diziam que não sentiam falta de nada.
Qual é o remédio que Cristo apresenta? Ele se apresenta como uma testemunha fiel, ou seja, é o único capaz de dizer a realidade, porque ele está vendo as coisas. Importante isso, irmãos. E é não só fiel, é a testemunha verdadeira. Ele é capaz de contar para a igreja a sua própria realidade sem distorcê-la. Professores, a propósito disso, quero abrir um parênteses aqui para recomendar o seguinte raciocínio. A igreja de Laodiceia, ela espelha a igreja adventista. Ou, talvez, vou inverter essa equação, né? A igreja adventista espelha a igreja de Laodiceia. E nesse sentido, porque nós não temos uma visão de nós próprios correta, apesar de termos colírio, né? Deus está propondo um colírio. E para a igreja adventista, esta frase, o colírio, se realiza numa profetisa chamada Ellen White. Deus levanta essa profetisa para que Jesus fale por ela como testemunha fiel e verdadeira e nos mostre a nossa própria realidade. Ela é muito importante para nós, irmãos. Eu queria salientar isso. Se não tivéssemos essa profetisa, provavelmente nós estaríamos ainda na condição de Laodiceia. E eu espero que nós usemos isso cabalmente. Não estou aqui falando só para os irmãos, estou falando para mim mesmo. Espero usar essa ferramenta que é tudo que Ellen White escreveu para a minha própria construção. Muito bem. Então, o terceiro título que Jesus usa é o princípio da criação de Deus. Esse título é ainda mais profundo. A palavra grega que aparece aqui é a palavra archê, que nós já estudamos no trimestre passado, que pode significar origem, fonte, governante, princípio organizador. Então, se ele é a testemunha fiel, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, agora ele se apresenta como o princípio da criação. Se há um problema que ele visualiza e diagnostica, ele está dizendo agora que porque ele é o princípio da criação de Deus, ele está dizendo, eu não fui criado, mas comigo está a origem de toda a vida. Ou seja, essa mesma ideia aparece em João 1:3 e em Colossenses 1:16 e 17. Ele é a fonte da vida e da nova criação. Lembrem que eu mostrei a nova criação sendo proposta em todo o trimestre anterior e agora a nova criação está aí, que é a igreja atual. Observe aqui comigo, professores, que há uma lógica, professores e alunos, que há uma lógica implícita nessa mensagem, nesse terceiro título usado aqui por Cristo. Laodiceia está espiritualmente morta e enfraquecida. Cristo se apresenta como a fonte da criação e da recriação espiritual. Tá claro? Ele é a testemunha fiel, ele é o amém, ou seja, ele é o que ratifica a verdade, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o que é capaz de contar a realidade sem distorcê-la, e agora ele está apresentando o remédio. O remédio é que ele é a fonte da vida. Ou seja, ele não apenas diagnostica o problema, ele é a origem da restauração da vida espiritual. Perfeito? Então, Cristo poderia ter se apresentado como Rei, Juiz e Senhor, mas não, ele escolhe títulos que estão relacionados à verdade e à vida. Isso mostra que o problema de Laodiceia não é perseguição, heresia ou idolatria. O problema é autossuficiência espiritual. Por isso, Cristo não chega condenando Laodiceia. Ele chega diagnosticando e oferecendo vida. Laodiceia sofre de 3 coisas. Agora é o momento da síntese, né? Laodiceia tem ilusão espiritual, não precisa de nada. Tem cegueira espiritual, não enxerga a sua própria condição.
e, portanto, está morta espiritualmente. Cristo se apresenta como verdade absoluta, ele é o Amém. Testemunha perfeita, ele é capaz de descrever a realidade sem distorcê-la. E é o remédio, a fonte da vida. Então, a introdução da carta à Laodiceia já contém a cura para o problema. Portanto, vamos olhar isso com todo cuidado, porque a nossa cura também está aí. Então, nós temos aqui a correspondência entre a apresentação de Cristo e o remédio, uma síntese de tudo isso que nós explicamos. Como é que Cristo se apresenta? 3 títulos. O Amém, que é a verdade absoluta, a testemunha fiel, e o princípio da criação. Cada título usado por Jesus corresponde a um problema de Laodiceia. O Amém, o problema era a avaliação falsa. Ou seja, eles não tinham condições de entender a verdade. A testemunha fiel é um título usado para o auto-engano espiritual. E o princípio da criação é o título usado para o problema da pobreza espiritual. Cada título desses corresponde a um remédio oferecido à Laodiceia. No primeiro caso, o Amém é o colírio. A testemunha fiel são as vestes brancas, que é a vida de Cristo. E o princípio da criação é o ouro refinado, que é a fé viva. Os irmãos entendem essa relação aqui agora sendo mostrada para vocês de uma forma, eu diria, tão clara, né? Tão importante, que agora precisamos nos adonar disso e utilizar isso a nosso favor, para o nosso próprio crescimento, já que nós estamos vivendo momentos tão importantes da história. Então, o que eu posso utilizar aqui ainda um pouco mais de pedagogia. Vejam, qual é o diagnóstico de Laodiceia e o nosso diagnóstico? O diagnóstico da igreja atual. Muita informação religiosa, não é verdade? Pouca experiência espiritual. Nós não temos uma experiência profunda com Deus, não é? E rotina institucional. Muitos programas, muita coisa acontecendo, é ou não é? Então, isto gera, se eu tenho um diagnóstico, eu posso enxergar o problema. O problema, isso tudo gera mornidão espiritual, auto-engano e cegueira espiritual. Que a igreja vive de programa. Nada contra. Tudo isso tem o seu lugar, mas não é só isso, os irmãos percebem? Então, se eu diagnostico o problema, eu vou atrás da solução. Qual é a solução? Arrependimento, discernimento espiritual, comunhão com Cristo. O discernimento espiritual se dá através da leitura da Bíblia. Portanto, a escola sabatina é parte dessa questão do ressurgimento de um discernimento espiritual na igreja. E se isto ocorre, é claro que vai acontecer uma comunhão maior com Deus. Então, a mornidão espiritual não nasce apenas da falta de conhecimento, ela nasce da falta de formação do caráter. Quem não aprende a obedecer na infância, terá dificuldade de obedecer à verdade na vida adulta, espiritual. Então, o ponto central da solução aparece no verso mais famoso do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Cristo não tenta reformar a igreja apenas institucionalmente. Ele busca restaurar relacionamentos pessoais. Quando a pessoa desenvolve comunhão com Cristo, antes de eu prosseguir na leitura, vou tornar ao conceito de comunhão. Comunhão é ter algo em comum com alguém. Então, se a pessoa desenvolve algo em comum com Cristo, ela vai reconhecer sua dependência dele, aprende a ouvir a voz de Deus, então a disposição para obedecer começa a nascer.
E nós podemos resumir a correção de adultos insubmissos, que é muitas vezes o caso da nossa comunidade, né, da nossa membresia, são adultos insubmissos, porque não aprenderam a submissão na infância. Esse é outro assunto importante. Nós não vamos ter tempo aqui para tratá-lo, mas é importante entender como a educação na primeira infância determina o adulto. Então, como é que eu posso ajudar um adulto que não teve educação na infância? Adultos que não aprenderam a obedecer na infância precisam reaprender a obedecer através da experiência espiritual. Então, espiritualmente, Deus reinicia o processo de formação do caráter, permitindo que a pessoa desenvolva aquilo que não foi formado adequadamente na infância. Isso chama-se novo nascimento. Olha como nós estamos juntando aqui vários conceitos que estão na sua cabeça e que às vezes ficam soltos lá. Mas aqui é a nossa oportunidade de ir formando a figura que o quebra-cabeça da Bíblia quer que nós formemos. Deus não abandona uma igreja espiritualmente doente. Ele confronta, corrige, disciplina, chama ao arrependimento. Essa lógica aparece em toda a Bíblia. A correção divina não é punição destrutiva, mas é pedagogia restauradora. Muito importante isso. Eis que estou à porta. O amor eterno de Deus se manifesta com correção insistente. A ideia de permanecer aparece no convite de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se abrirem a porta, entrarei e cearei. Ou seja, ele permanece. Não é verdade? Então, permanecer significa viver em relacionamento constante com Deus, depender diariamente de Cristo e manter sensibilidade espiritual. Assim, permanecer é o antídoto para a mornidão espiritual. Que lição importante, irmãos. Mediante a experiência de uma igreja, a igreja de Laodiceia, nós podemos entender a nossa própria experiência. Uma lição que precisa ser muito pesquisada. Cada professor precisa ver a realidade da sua unidade, da sua igreja, como é que essa igreja se comporta. Mas, de um modo geral, Laodiceia é o espelho da nossa própria realidade. E nós tivemos, então, a oportunidade de ver a situação de Laodiceia, qual a lógica que a mantinha na mornidão, que é a mesma lógica que nos mantém. Nós estamos num momento histórico em que há uma quantidade enorme de recursos, embora nós tenhamos a consciência que os recursos estão se tornando mais raros, não é? A economia do mundo está deteriorando. Então, se nós temos essa noção, o apoio nessas coisas é um apoio fraco, não é? Ele é um apoio podre. Ele não nos vai dar sustentação, porque vai quebrar. Nós precisamos nos apoiar naquilo que é verdadeiro. O amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. Que lição importante. Esse tema, Igreja de Laodiceia, como representação simbólica da verdade profética, está sendo discutido integralmente na lição dessa semana. Todos os itens da lição, nossa condição, nós vamos enxergar através de Laodiceia, a repreensão, arrependimento e recompensa, vamos ver através de Laodiceia, o amor eterno, vamos ver Jesus batendo a porta, permanecer, Ele quer entrar e cear conosco e vamos nos manter ligados nele. É via Laodiceia que nós vamos entender a nossa própria situação. Muito bem. O que eu posso, depois disso tudo,
entender num parágrafo, vamos usar aqui a própria autora da lição, a doutora Nina Atchison. Ela diz o seguinte: é o Espírito Santo quem promove nosso crescimento espiritual e garante que estejamos realmente vivos e conectados à videira. Por isso, devemos pedir todos os dias sua presença. Ele está conosco aqui na terra para cumprir 4 propósitos. O primeiro, ser nosso consolador. O segundo, revelar Jesus a nós. O terceiro, convencer-nos do pecado. E o quarto, guiar-nos a toda verdade. Esses 4 propósitos do Espírito são o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. Então, se eu entendi isto, agora é a hora de sintetizar a lição numa única frase. E esse é o verso primário da lição. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. E o que traz a lição numa só frase, todo o assunto discutido numa só frase, é o que está trajado aqui: permaneçam no meu amor. Porque ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira e ele é o princípio da criação. Está claro isso? Então, com isso em mente, vamos à aplicação. E esse é um trabalho que vamos fazer novamente juntos. O que aconteceria se orássemos com mais fervor e frequência pedindo o Espírito Santo? Como está seu relacionamento com Deus? Como restaurar essa conexão? Nós já vimos que situações de muita riqueza levam ao esfriamento espiritual. E nós vimos ali o diagnóstico na lição. Através da igreja de Laodiceia, nós vimos, né? Laodiceia tinha um forte sistema econômico, um parque industrial forte e uma rede de medicina também forte. Olha, eu estou aqui na cidade de Manaus, e Manaus tem tudo isso. E nessas condições, há uma tendência de esfriamento, porque nós, como que deixamos de olhar para as coisas espirituais, que são a nossa segurança, para colocar a nossa segurança na realidade contingente que são os objetos. O que é uma realidade contingente? Ela precisa de uma realidade primária para poder existir. Os objetos precisam de uma realidade primária para poder existir, que é a realidade espiritual. Só que, na prosperidade, a tendência é achar que não, que os objetos é que nos dão segurança e simplesmente prescindimos da questão espiritual. Então, o relacionamento com Deus, ele só será restaurado se eu entender que eu não posso prescindir da realidade espiritual. E esse aqui é o convite para a igreja de Laodiceia. Colírio não era aquele fabricado lá, a roupa não era aquela fabricada lá no parque industrial têxtil deles. E a riqueza não era o ouro acumulado pelos bancos. E essa é a questão que está sendo aqui pedida nessa aplicação. A mudança desse olhar, não é, dessa realidade física para a realidade espiritual, ou a mudança da nossa percepção, da nossa visão de mundo, depende da ação do Espírito Santo. Isso foi a última coisa que nós lemos, que vimos aqui na explicação da lição. O Espírito Santo é o que faz isso conosco. Era o parágrafo da aterrissagem, a própria autora da lição dizendo isso. É o Espírito de Deus. Então vamos orar por ele. E lhes convido para orar conosco agora. Oremos. Bondoso Deus,
é claro que nós entendemos o que o Senhor quis dizer nessa lição. Mas é fato também que nós nos apoiamos nessa realidade física que parece para nós a segurança. Nosso pedido é que o Espírito nos mostre a verdade, nos mostre a nossa situação, que o Santo Espírito mude a nossa visão de mundo, de tal maneira que nosso apoio saia das coisas que são contingentes, os objetos, para o que é primário, que é a verdade espiritual, que é Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação. Obrigado por esse ensinamento que recebemos através dessa lição. E é nosso desejo sair do estágio, abrir a porta do coração, sair do estágio da letargia e ter comunhão com Jesus, abrindo nosso coração para que Ele entre e ceie conosco. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, a primeira lição do segundo trimestre de 2026. Começamos um trimestre agora, vamos paulatinamente vendo como a Bíblia, temos 13 semanas, para entender como a Bíblia vai nos ensinar a ter relacionamento com Deus. Vai ser um trimestre empolgante. Por isso eu lhes convido para estarem conosco, não só assistindo esses vídeos, mas trocando opiniões conosco. Mandem para nós ali no chat do YouTube, ou se vocês estão no grupo do WhatsApp que recebe essa informação toda diretamente no seu celular, interajam conosco. Discutam pontos que ficaram talvez obscuros ou coloquem mais luz em algum ponto que não ficou tão claro. Lhes convido para um trimestre cheio com a luz do céu. Porque, professor da Escola Sabatina, nosso dever é ir abrindo as coisas para que possamos ver mais prontamente, com mais acuidade, tudo aquilo que o céu quer nos mostrar. É descomplicar. Essa é a nossa missão. Nos vemos no próximo episódio. Não percam!